Todos vemos o mesmo mundo, mas será que o vemos com lentes diferentes? Qual a hierarquia de valores predominante? Como influencia a forma como compreendemos e debatemos os grandes temas como sexualidade, religião, cultura e liberdade? Hoje falamos de cosmovisão. O meu nome é Henrique Guerreiro e bem-vindos ao 33º episódio do Razoavelmente. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Razoavelmente e hoje trago para vocês um tema muito importante na sociedade atual. Um tema que serve muitas vezes de chave para compreender muitas das discussões sociais, políticas, culturais, religiosas, filosóficas que nós temos hoje em dia. Quero introduzir ou explorar, para quem já conhece, um conceito absolutamente chave nos dias de hoje. Esse conceito é o conceito de cosmovisão. Antes de explicar em detalhe o que é que esta palavra significa, e talvez muitos de vocês já conheçam, talvez outros não tem problema, eu vou partir de um ponto que acho que muitas das vezes no comentário social se ouve. Nós vivemos numa sociedade feita de narrativas. Até no próprio discurso político, nós vemos o partido A tentar construir a narrativa para depois usá-la contra o partido B para ter mais votos. Criar a narrativa de que a responsabilidade é de A e não de B. A própria história, com H grande, digamos assim, é um conjunto de histórias com H pequeno, digamos assim, que nós vamos contando, e muitas vezes estas histórias, enfim, são narrativas, e nós vemos todas estas narrativas com uma lente, com uma espécie de narrativa das narrativas, uma metanarrativa, que permite compreender todas as outras. E esta metanarrativa está intimamente relacionada com o conceito de cosmovisão. Ou seja, a cosmovisão, no fundo, determina a lente através da qual nós vemos todas as narrativas. Nós interpretamos a história, interpretamos o que acontece. Para além disso, e precisamente por ser a lente através do qual nós lemos o mundo e lemos a história, ela é absolutamente central para guiar todas as nossas decisões. É um pouco difícil, se calhar, definir completamente a palavra cosmovisão de uma forma curta, mas podemos dizer que cosmovisão significa visão do mundo, portanto em grego cosmos quer dizer mundo, portanto cosmovisão, visão do mundo, ou seja, a visão abrangente que nós temos sobre toda a realidade. E eu hoje quero particularizar o conceito de cosmovisão como a hierarquia de valores e crenças que cada um tem. Reparem, os valores estão intimamente ligados às crenças, porque o que devemos fazer ou como devemos fazer está claramente ligado a o que é que existe e o que é que é. Por exemplo, se nós acreditarmos que o Deus cristão existe, a nossa hierarquia de valores é alterada. Isto vem um pouco no seguimento do último episódio, ou seja, e nos últimos 2 episódios em particular sobre a Bíblia, ou seja, se nós acreditarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, que tem a autoria de um Deus supremo, divino, infalível, perfeito, nós vamos seguir os princípios que lá estão. A nossa hierarquia de valores muda, a maneira como interpretamos as situações muda, a maneira como decidimos como agir muda, a maneira como decidimos guiar a nossa vida muda. E a maneira como nós lemos os acontecimentos e a história e as narrativas que vamos construindo sobre os acontecimentos também mudam. A nossa metanarrativa muda. E eu já vou dar alguns exemplos de narrativas, de discussões hoje em dia que são altamente influenciadas pela nossa cosmovisão e cuja leitura pode ser completamente oposta, baseadas na nossa cosmovisão. Então, vou dar também alguns exemplos de cosmovisões para se compreender melhor o que é que isto quer dizer e vou definir cada cosmovisão através daquilo que estava a dizer há pouco, concentrar-me na hierarquia de valores e nas crenças sobre o que é que existe
nessa cosmovisão. Ou seja, se quiserem, o que é, o que existe e o que deve ser. Quais é que são a hierarquia de valores que se segue. Se fizermos uma reflexão das pessoas à nossa volta, nós vamos ver que existem pessoas um pouco mais apáticas em relação ao tema da cosmovisão. Mas eu acho que todos temos uma cosmovisão, nem que seja latente. Todos temos uma cosmovisão que permite que nós vivamos da maneira que vivamos. Por exemplo, alguém que vive apenas para procurar os seus próprios interesses de uma forma egoísta, pode-se dizer que tem uma cosmovisão em que o valor máximo é o seu próprio interesse. E nós sabemos que há muitas pessoas que têm esse tipo de cosmovisão, mas essa é uma cosmovisão inconsistente. Ou seja, essa pessoa, por exemplo, se calhar gosta que os outros paguem impostos para ter serviços públicos, mas ela não quer pagar. Gosta que os outros cumpram as regras para haver ordem, mas ela não quer cumprir. Esse tipo de cosmovisões são, quase que nem sequer se pode chamar uma cosmovisão, é uma hierarquia de valores inconsistente, mas lá por trás tem uma visão do mundo de que se calhar não há moralidade, ou que cumprir a moralidade não interessa. Talvez seja mais difícil acreditar num Deus supremo, juiz e perfeito num mundo em que nós vivamos assim. Portanto, mesmo as cosmovisões inconsistentes e pouco refletidas têm subjacentes algum tipo de cosmovisão. Mas claro, o que é interessante é estudar cosmovisões consistentes que têm uma certa universalidade, que podiam ser aplicadas a todos e que tentam descrever os fundamentos do mundo. E muitas das vezes quem formula estas cosmovisões tem como objetivo passá-las a mais pessoas. Não neste exemplo caricato de alguém que a sua hierarquia de valores é seguir o seu máximo interesse acima de tudo. Podem imaginar que não seria muito produtivo para essa pessoa passar essa cosmovisão para todos. Então, e será que na sociedade existe uma cosmovisão vigente? Uma cosmovisão hegemónica? Uma cosmovisão que a maioria das pessoas tem e que as elites têm? E quando eu digo elites, estou a falar de pessoas que têm poder político, que têm espaço público, que têm prestígio, ou seja, a cosmovisão mais aceite, mais hegemónica. E normalmente na história existe sempre uma cosmovisão que é a cosmovisão mais forte, mais hegemónica. Não é a única, mas ela existe. Vamos chamar aqui a cosmovisão vigente. E um dos pontos que eu gostaria de apresentar desde já é que a cosmovisão vigente hoje em dia é radicalmente diferente da cosmovisão vigente de algumas décadas atrás. Isto é uma observação que eu acho que é muito importante e que talvez às vezes nos passe. Como é que o mundo mudou tanto, e alguns vão dizer para melhor, e em muitas coisas sim foi para melhor, mas noutras não. Nos últimos anos, o mundo mudou muito e gostava de passarmos algum tempo a analisar a cosmovisão vigente, que será que ela existe e qual é que é. E atenção, eu não estou aqui a dizer que todas as pessoas que têm a cosmovisão vigente fazem parte de algum tipo de conspiração para implementar essa cosmovisão em todo o mundo e se reúnem numa gruta secreta, não. Mas é normal, por a maneira como a sociedade funciona, existem estas tais elites que são as pessoas que participam do espaço público, que escrevem, que exercem influência, e é natural que muitas pessoas depois sigam o que essas pessoas dizem. Sempre foi assim e sempre há de ser assim. E, portanto, é natural que exista uma cosmovisão vigente. Então, qual será a cosmovisão vigente de hoje em dia? E eu gostava de submeter que tem os seguintes pontos. Primeiro, o bem-estar imediato é a base dos valores morais. Eu acho que hoje em dia nós observamos que existe um grande, digamos assim, imediatismo em todas as análises morais. Ou seja, quando nós olhamos para dilemas éticos, quando nós olhamos até para políticas, e o objetivo deste podcast não é falar de política no sentido de partidos e de figuras, não vou mencionar nomes nem partidos, mas quando nós falamos de políticas no sentido de medidas públicas que afetam as várias pessoas e que são exercidas por quem está em cargos de autoridade, e quando nós olhamos para a opinião popular e comum sobre muitos assuntos, o bem-estar imediato é visto como sendo um valor de extrema importância.
e a base, muitas vezes, da hierarquia de valores morais. Outro conceito que é visto como de extrema importância é o conceito de liberdade. E liberdade aqui tem de ser definida porque existem muitas definições de liberdade e muitos conceitos de liberdade, e a liberdade em si é uma coisa boa, mas liberdade aqui é a liberdade no sentido de fazermos o que nós queremos. E algumas pessoas podem estar a perguntar, bem, mas não é isso que significa liberdade? Já podemos falar mais à frente sobre como é que o próprio conceito de liberdade mudou, mas liberdade no sentido de eu tenho desejos, eu tenho impulsos que vêm do meu ser mais profundo, e se eu seguir esses impulsos, esses desejos, essas vontades, eu vou ser feliz, e se eu puder perseguir esses desejos, esses sonhos e esses impulsos, eu sou livre. E esta liberdade, para nós fazermos o que nós queremos, é considerada muito importante na hierarquia de valores atual. Para além disso, um ponto para mim absolutamente essencial e que se nota claramente, vocês experimentem ouvir a maioria das pessoas que ocupam o espaço social, ou seja, o que eu estava a chamar há pouco as elites, e também até mesmo a opinião popular sobre o conceito de religião. O conceito de religião é visto como sendo um conceito principalmente cultural. E isto ao longo dos anos acontece porque, por exemplo, um país que é de uma certa religião durante muitos anos, se calhar vai adotar símbolos nacionais dessa religião, mesmo que queira ter um governo secular. Pensem, por exemplo, no caso da Turquia, ainda tem o crescente islâmico na bandeira, embora o governo da Turquia, nos últimos anos, talvez agora ligeiramente menos, mas tem sido um governo tradicionalmente muito secular. E existem outros exemplos. Ou seja, a religião quase que se torna cultura e é vista com uma certa condescendência. Ou seja, nós olhamos na cosmovisão vigente, olhamos para a religião como sendo todas as religiões estão erradas. É uma espécie daquela ilustração do elefante. Não é? Nós temos um elefante, acho que já falámos dessa ilustração aqui. Há um cego, vários cegos aproximam-se do elefante e um toca na tromba e diz: isto é um galho. E outro toca na pata e diz: isto é um tronco de uma árvore. E outro, enfim, toca em várias partes do elefante e diz as várias coisas que sente, e nenhum deles consegue dizer que ali está um elefante. E é assim que se vê, que muita gente vê, como sendo o observador que está de fora e vê o elefante, que vê as religiões. Ou seja, as religiões são cegos a tentarem tocar no elefante da verdade, que talvez apenas as pessoas da cosmovisão vigente tenham conseguido discernir, e construíram interpretações bastante imperfeitas e eminentemente culturais das religiões. E as grandes religiões são assim, estão todas erradas e, num certo sentido, são todas iguais, na medida em que elas são todas apenas apreensões imperfeitas do real, ok? E depois, já podemos falar mais disto, que isto tem muito para falar, e depois temos a questão dos valores morais. Os valores morais não estão ancorados em nenhuma autoridade. Ou seja, nós não podemos pegar num texto, numa pessoa, numa filosofia, nada, num sistema, na lei, não podemos pegar em nada disso para ancorar os valores morais numa autoridade palpável. E já vamos ver como é que a sociedade, como é que esta cosmovisão vigente vê os valores morais. Se nós perguntarmos à maioria das pessoas, reparem, se houver um debate, por exemplo, no espaço público, na televisão, sobre se uma certa coisa é certa ou errada, em geral as pessoas apelam à intuição, usando outros casos. Não apelam a nenhuma, muitas das vezes, a nenhum documento ou a nenhuma filosofia, nada concreto. Talvez às vezes apelem à Carta dos Direitos Humanos ou alguma coisa assim, mas depois perguntarmos porque é que a Carta dos Direitos Humanos tem autoridade moral, vai ser difícil responder. Então, imediatamente nós conseguimos observar que, de alguma maneira, este ponto dos valores morais e a ideia que a liberdade é um bem de extrema importância são um pouco inconsistentes. Porque, reparem, por um lado nós queremos afirmar uma hierarquia moral que todos devemos seguir. Ou seja, a liberdade, por exemplo, é um bem absoluto que tem de ser seguido. Qualquer tipo de restrição, ou muitas das restrições ao que se chama aqui de liberdade, são vistas como sendo erradas.
E não estou só a falar não estou a falar até principalmente de restrições políticas. Estou a falar, ou seja, de leis contra a pessoa poder fazer A ou B, mas mesmo de hierarquias morais que dizem se tiveres vontade de fazer X, não faças porque é errado. Ou seja, existe o isso ser errado na hierarquia de valores é superior a tu poderes exercer a tua liberdade. E isso é altamente visto como rejeitável pela cosmovisão vigente. E eu acho que mesmo as pessoas que estão a ouvir este podcast e que têm digamos assim, concordam com esta cosmovisão, são muito bem-vindos aqui no podcast e é um gosto ter-vos aqui para podermos também refletir sobre estes temas. Acho que vão concordar com esta descrição da cosmovisão vigente e se não concordarem, deixem um comentário, mandem uma mensagem com onde é que vocês discordam. Mas eu acho que isto caracteriza muito bem e quando eu der exemplos concretos, acho que vai ser mais claro. E o papel da religião, também aqui, é um pouco circular a maneira como eu acho que a cosmovisão vigente vê a religião. Porque, por um lado, a visão sobre a religião é uma consequência da cosmovisão vigente. Se nós tivermos esta cosmovisão que eu acabei de descrever, a nossa visão sobre a religião vai ser um bocado esta. Se os valores morais não estão ancorados em nenhuma autoridade, não estão ancorados em nenhuma religião, as religiões normalmente apresentam-se como sendo âncoras da moralidade, cristianismo, islão e outras. Ou seja, o Deus Supremo que existe define leis absolutas para a humanidade, absolutas no sentido que não dependem da opinião de ninguém, e isso é uma âncora para nós depois construirmos a hierarquia dos valores morais. Mas se não há nenhuma autoridade, essas religiões são todas falsas, porque todas afirmam ser uma autoridade moral. Mas por outro lado, também é uma causa da cosmovisão vigente. Ou seja, se não existe Deus, e muitos filósofos não teístas, ou ateus ou agnósticos reconhecem isto, se não existe Deus, é difícil justificar a moralidade, portanto não vai haver uma autoridade moral, vamos entrar numa espécie de relativismo e vamos seguir o quê? Qual é a nossa hierarquia de valores? E vamos voltar, e perdoem-me aqui a expressão, um pouco aos nossos instintos animais. Vamos procurar aquilo que é o nosso, digamos assim, a nossa satisfação imediata. É difícil procurar o nosso bem-estar mais ao longo prazo, até para os crentes na eternidade. Porque esta ideia de uma autoridade moral exterior que funciona com princípios que exigem sacrifício com um horizonte temporal enorme até eterno é completamente estranha, digamos assim, alienígena quase, a esta cosmovisão vigente que eu acabei de descrever. Então agora eu vou dar alguns exemplos e vou tocar em alguns nervos, acho eu. Mas isso não é mau, porque as nossas ideias serem desafiadas é sempre produtivo para nós chegarmos à verdade. Portanto, vamos começar já com um tema extremamente polémico. Por exemplo, a questão da sexualidade. Na cosmovisão vigente, a ideia é que nós devemos procurar o nosso bem-estar imediato e que a liberdade é uma coisa, ou seja, fazer o que nos apetece, o que nós desejamos, seguir os desejos, digamos assim, do nosso coração, é imperativo e é uma coisa muito alta na hierarquia de valores. Portanto, que ter restrições à sexualidade parece absurdo, porque ataca ao mesmo tempo o bem-estar imediato e ataca a liberdade. Ou seja, se nós dissermos não, mas se nós sacrificarmos esta liberdade agora para termos uma vida melhor nas próximas décadas, mas eu agora tenho de sacrificar esta paixão louca que eu estou a sentir, isso parece absurdo na cosmovisão vigente. Nós ouvimos muitas vezes dizer o que interessa é seres feliz, faz aquilo que te faz feliz. Isto é uma frase muito popular, lá está, porque esta é a cosmovisão vigente. Mas o feliz aqui é um feliz... Eu concordo com isso se nós dissermos o que te faz feliz na eternidade, mas nós normalmente quando dizemos isso é o que te faz feliz no curto prazo, ou pelo menos no curto médio prazo. Portanto, restrições à sexualidade são vistas de forma muito estranha e antagonista por parte da cosmovisão vigente. Isso até é celebrado, por exemplo, a revolução sexual, as pessoas livrarem-se de regras, e hoje em dia ouvimos falar cada vez mais disso. Vamos rejeitar todas as regras, todas as instituições que existiram, casamento, monogamia, etc. E vamos libertar-nos dessas regras opressoras
para seguirmos o que o nosso coração nos diz e sermos felizes, mas eu acho que o horizonte temporal é curto, muitas das vezes. Pois em termos de nação, patriotismo, nacionalismo, reparem, mudanças culturais ou identitárias são mais ou menos irrelevantes, porque durante muitos séculos valorizou-se muito a identidade nacional, digamos assim. Isto era uma coisa que estava vincado na cosmovisão vigente durante muito tempo. Ou seja, as pessoas achavam que fazia sentido sacrificarem até a sua vida por uma coisa mais ou menos abstrata, como sendo o prestígio da nação. Ou até mesmo, talvez, o bem-estar no longo prazo, no futuro, depois deles morrerem, dos habitantes dessa nação. Hoje em dia, em geral, isso não se vê, acho eu. Ou vê-se menos, e para além disso esta ideia de sacrificar, de preservar uma certa identidade ou uma certa cultura nacional, que é uma coisa um pouco abstrata, que não é muito imediata, que vai afetar as pessoas num prazo muito longo, é vista como não fazendo sentido, porque lá está. O valor do bem-estar, o que interessa são as pessoas que vivem aqui neste momento e o seu bem-estar nos próximos 5 anos ou 10 anos. Claro que há exceções a isto, mas é uma tendência e lá está, a cosmovisão vigente é cada vez, acho eu, mais anti-nacionalista ou anti-nações. E atenção, eu não estou aqui a defender o nacionalismo, estou só a fazer uma observação sobre as consequências e como é que a cosmovisão vigente se posiciona em várias esferas importantes da vida, não é? E nós sabemos que a discussão nacionalista contra, digamos, cosmopolita é uma discussão muito presente na atualidade política e vai ser durante os próximos tempos. E como cristão, permitem que vos diga que eu acho que na história já foram cometidos muitos excessos e até idolatrias à nação, ou seja, colocar a nação acima de Deus é uma idolatria. Podemos discutir mais à frente. Em relação à religião, pronto, como eu já tinha dito, vai-se ver a religião como apenas cultural e a diferença entre as religiões vai ser ignorada. Porque, por exemplo, o cristianismo e o islão, para quem estuda essas religiões, para quem conhece essas religiões, são completamente diferentes. Têm uma visão muito diferente sobre a sociedade, sobre o Estado, sobre Deus. Por exemplo, no Islão, digamos, separação igreja, que nesse caso não é igreja, mas religião-Estado, não faz sentido. Está ancorado no próprio Islão uma mistura entre os dois. No cristianismo isso não é verdade que esteja ancorado no cristianismo, mas, por exemplo, se formos à tradição católica, no catolicismo em particular existe uma maior mistura entre Igreja e Estado na própria doutrina católica. Por exemplo, no protestantismo, especialmente em algumas correntes, isso não é de todo assim, não é? Por exemplo, nos anabatistas, não é? Portanto, são muito diferentes. As religiões, reparem, estão ancoradas ontologicamente. O que é uma religião? Qual é a essência de uma religião? São as verdades que estão nos seus textos sagrados e que os seus profetas ensinaram. Mas essas diferenças são completamente ignoradas muitas vezes por esta análise. Lembro-me de ver um vídeo do ateu famoso Sam Harris que dizia, na sequência de um debate que houve com Ben Affleck e com Bill Maher, ele dizia que os comentadores liberais acham que as religiões são mais ou menos todas iguais. Talvez todas igualmente erradas, igualmente absurdas, mas que no fundo são mais ou menos todas iguais, é uma questão cultural. Mas isto não é verdade. Se nós olharmos para os escritos dessas religiões, vemos que não é verdade. E as pessoas que defendem essas religiões e que são crentes devotos dessas religiões, certamente não se veem assim e não veem as coisas assim. E isto é quase uma espécie de cegueira, na minha opinião, de quem segue a cosmovisão vigente acerca da religião. Porque a pessoa está tão concentrada na ideia que a religião é absurda que nem sequer consegue conceber que há pessoas que acreditam que realmente aqueles textos fazem sentido, que os seguem e que, portanto, as religiões não são iguais. E que as diferenças entre elas não vão desaparecer magicamente se as pessoas receberem educação e dinheiro, que muitas vezes também é outro mito, na minha opinião. E, finalmente, existe uma certa tensão na cosmovisão vigente entre liberdade e agenda moral. Porque vamos lá ver, se nós achamos que a liberdade é o valor máximo, que um dos valores mais importantes
dar liberdade para fazer o que nós desejamos é muito importante, nós podemos estar a dar a liberdade a quem tem visões morais muito diferentes, a quem pode utilizar essa liberdade para fazer coisas que achamos moralmente inaceitáveis. E isto, combinado com um certo imediatismo, pode ser muito perigoso, porque não vemos, e eu acho que a cosmovisão vigente tem um certo imediatismo, nós não vemos o horizonte longo, às vezes, de certas liberdades que se podem dar. Embora eu volte a dizer, a liberdade é uma coisa boa, mas também temos de nos perguntar o que é a liberdade, não é? E que vamos falar mais à frente. É uma tensão que esta cosmovisão vigente tem. No entanto, muitas vezes utiliza alguns elementos da cosmovisão marxista, dividindo o mundo entre oprimidos e opressores e tentando favorecer os oprimidos, ou seja, pessoas ou grupos que têm sido mais desfavorecidos. Portanto, ignorando tudo o resto, às vezes favorece aqueles que estão num grupo desfavorecido e atenção, é muito importante combater a opressão e a injustiça social, mas pode haver uma certa cegueira em achar que, ok, porque uma pessoa vem de um grupo desfavorecido, então nós vamos dar certas liberdades e vamos negar a outras porque vem de um grupo favorecido, sem ter em conta o conteúdo das ações ou dos projetos que cada uma dessas pessoas querem. E lá está, esse sem ter em conta o conteúdo tem a ver com esta cegueira de achar que quase todas as religiões, quando estamos a falar de questões religiosas, são iguais. Então, terminando esta avaliação da cosmovisão vigente, eu gostava apenas de deixar um comentário sobre quão vigente é. E eu acho que nós podemos, se observarmos com cuidado, compreender que a cosmovisão vigente é extremamente hegemónica. E há uma coisa que pessoalmente me preocupa um pouco nos dias de hoje, é que se nós tomarmos atenção ao debate público e até privado, ou seja, debate que não está no espaço público, entre pessoas, digamos, normais, muitas das vezes não se discutem cosmovisões diferentes, mas sim a melhor forma de satisfazer os valores da cosmovisão vigente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Se nós pegarmos, por exemplo, numa questão que eu acho que é extremamente importante, atenção, mas, por exemplo, a questão da economia e dos impostos. Muitas das vezes o debate é entre quem acha que deve haver, digamos, mais impostos, mais distribuição de riqueza para reduzir as desigualdades na sociedade, e quem acha que o que deve haver é menos impostos, mais simplificação e que as desigualdades na sociedade levam até as pessoas a procurar com outra força o progresso que acaba por tornar todos mais ricos, digamos assim. Ora, obviamente o meu objetivo não é pronunciar-me sobre quem é que eu acho que tem razão neste ponto. Aliás, nem estou qualificado para emitir uma opinião muito bem formada sobre esse ponto. Mas sim sobre a questão que, no fundo, o que estamos aqui a discutir é como chegar a uma sociedade mais justa e com mais recursos. Questão muito importante, e todos queremos uma sociedade mais justa e com mais recursos. Mas se nós dizemos que o centro do debate público, por exemplo, é esta questão, reparem que não é uma questão de cosmovisão. É, tendo uma cosmovisão em comum, nós vamos então perceber qual de nós é que está mais bem equipado para seguir essa cosmovisão, para satisfazer a hierarquia de valores dessa cosmovisão. Eu dei aqui um exemplo que talvez todas as cosmovisões decentes, digamos assim, vão querer, que é uma sociedade com mais recursos e mais justiça. Acho que quem é que não quer isso? Mas existem outros temas às vezes mais sociais, mais morais, em que todos os argumentos que são construídos tentam satisfazer, digamos assim, a hierarquia de valores da cosmovisão vigente. Ou seja, tentar provar, não disputar a cosmovisão vigente e a sua hierarquia de valores, mas dizer que esta medida, afinal de contas, no fundo, é que vai mais ao encontro da hierarquia de valores da cosmovisão vigente. E isso acontece em vários pontos e em vários, digamos, nos tópicos chamados fraturantes. Muitas vezes nota-se isso na discussão. E isto é uma alteração profunda face a muitos dos debates que existiam em séculos anteriores, até no século XX, em que forças diferentes tinham visões de fundo diferentes sobre o que é que queriam para a sociedade, sobre a sua hierarquia de valores, e por isso é que tinham caminhos diferentes.
para elas e discutiam muitas vezes não só o caminho, mas o princípio. E a partir do princípio o caminho às vezes é óbvio. Se nós tivermos, como eu disse há bocado, se aceitarmos a cosmovisão vigente, a maneira como se vê, eu dei aqui alguns dos exemplos mais polémicos, que é sexualidade, nação ou nacionalismo contra cosmopolitanismo, religião e liberdade, não é? Estes temas, a maneira como nós vemos estes temas torna-se mais ou menos óbvia. Todos os temas que andem nesta esfera, quem aceita a cosmovisão vigente vai certamente, ou muito dificilmente, não vai seguir o caminho que a maioria das pessoas que seguem a cosmovisão vigente segue. Talvez em algumas coisas, como no exemplo que eu dei da política económica e fiscal, é uma coisa um bocado mais técnica, talvez haja ainda discussão e não se tenha a certeza. Porque lá está, não é também uma coisa relacionada necessariamente, também tem relacionada, mas não é no seu core sobre valores morais e hierarquia de valores e sobre o que existe e o que é que deve existir, ou o que é e o que deve ser, como eu falei, que distingue as cosmovisões. Portanto, vamos terminar por aqui esta discussão sobre cosmovisão, mas vai haver mais episódios. Hoje falámos sobre a cosmovisão vigente, sobre a sua hierarquia de valores, sobre como é que isso afeta as esferas essenciais de discussão na sociedade e sobre a sua hegemonia. Se vocês discordam, isto é um tema polémico, se alguém discorda, tem questões, deixem um comentário, podem pôr aí mesmo um like se gostaram da discussão e no próximo episódio vamos discutir outras cosmovisões. Cosmovisões alternativas ou complementares, às vezes não são completamente diferentes, mas há cosmovisão vigente. Até lá! A sonoplastia deste episódio foi da Raquel Moscoto, a edição da Débora Campos Resina. Eu sou Henrique Guerreiro e este foi o Razoavelmente, um podcast do GBU Portugal.